Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Você provavelmente já ouviu falar aí muito do verbo to be, mas talvez você ainda não saiba explicar direito o que ele é. Bom, nessa aula nós vamos conhecer a fundo esse verbo e você vai finalmente aprender tudo sobre ele. Ou eu não me chamo Renato. Seu nome não é Renato. Vixe! Então, galera, o verbo to be na língua inglesa, ele expressa dois significados, ser ou estar. Esse verbo to be, ele pode expressar esses dois significados e por isso é que a gente acaba tendo muita confusão com ele. Tanto para dizer eu sou um professor, I am a teacher, quanto para dizer eu estou na escola, I am at school, você deve usar o mesmo verbo, o verbo to be. Mas é claro que o verbo to be, ele tem conjugações e muito raramente nas frases, conjugando o verbo pelo que ele realmente vai ser usado, a gente vai usar a palavra to be. Na grande maioria das vezes, a gente vai usar uma das variações. Assim como todos os outros verbos, o verbo to be ele vai ter conjugações diferentes para cada tempo, passado, presente e futuro. Porém, diferente da maioria dos verbos, a gente não vai ter uma variação nas palavras, e sim vamos acrescentar prefixos ou sufixos. A forma presente do verbo to be é a que a gente precisa realmente saber, que são o am, o is e o are. Com essas três formas, você tem uma tabelinha para poder estar conjugando o seu verbo to be, tanto no presente quanto nos demais. O am, o is e o are vão ser usados cada um para os seus pronomes pessoais. Por exemplo, para o pronome I, que significa eu, nós vamos usar o am, I am, que vai significar tanto eu sou quanto eu estou. Vai depender do contexto da frase que eu estou falando, ou lendo, ou escrevendo. Para mim conjugar o verbo to be para o you, que é o você, a gente vai ter o are. Você ou vocês é, são, está ou estão. Ou seja, tanto no singular quanto no plural, para conjugar o verbo to be com o pronome pessoal you, a gente vai usar are. Já para as versões de he, she, it, vocês devem lembrar desses três pronomes lá de trás da nossa aula de pronomes no outro módulo. No he, she e it, a gente vai conjugar o verbo to be para is. He is, she is, it is. Quando eu coloco esse is, eu vou estar falando sobre ele é, ela é ou isso é. E vou estar também falando sobre ele está, ela está ou isso está, com o mesmo verbo, tá? Além disso, a gente vai ter aí os pronomes pessoais em plural, we e they, que assim como o you, vão ser conjugados com o are. We are, nós somos, nós estamos. They are, eles são, eles estão. You are a student, você é um aluno. You are a student. Nós temos o pronome pessoal you, você, então nós estamos conjugando o verbo to be para o are. Você é um estudante. He is my neighbor. He is my neighbor. Ele é meu vizinho. Quando eu tenho he, então eu tenho o pronome pessoal ele, eu vou colocar o is. He is my neighbor. We are friends. We are friends. Nós somos amigos, nós somos amigas. A gente vai ter aqui o we are. O are vai ser essa conjugação do verbo. Assim como também no plural, you are my enemies. Vocês são meus inimigos. Poxa vida, eles não são meus inimigos. Quem fez esse texto? You are my friends. Vocês são meus amigos. Então a gente vai ter aqui no plural e vamos usar o you are. Vamos conjugar para o are. Para colocar o verbo to be na forma negativa, basta acrescentar o not, que é o inglês para não, após o verbo to be. Am, is e are. Nós temos também, por exemplo, eu não sou seu professor. Isso também é mentira, porque eu sou professor deles. I am not your teacher. Eu não sou seu professor. Apesar de que eu continuo achando que isso é uma grande balela. Então, quando a gente vai fazer o verbo to be com a negativa, basta a gente colocar o not no final. Mas também tem uma forma de abreviar o verbo to be com esse not. E ela é muito simples. A gente vai ter, por exemplo, you are not, você não é. A gente vai colocar you aren't. Tanto para o singular quanto para o plural, vocês não são. A gente vai poder colocar you aren't. A gente vai estar abreviando he is not, he isn't, she is not, she isn't, it is not, it isn't, we are not, we aren't, they are not, they aren't. Tudo isso vai estar
trazendo esse verbo para a forma negativa de forma abreviada. E a gente vai usar muito na nossa conversação. E para a forma interrogativa, a gente também vai ter uma variação bem interessante aqui do verbo to be, tá? Basta inverter o verbo to be para a gente colocar ele na forma interrogativa. Então, se ao invés de estar afirmando, eu estiver fazendo uma pergunta, eu vou colocar ele na forma interrogativa, invertendo o lugar dele na frase. Se antes eu falava, she is your sister, ela é sua irmã, na forma afirmativa, para mim perguntar isso, eu vou colocar o verbo to be antes do pronome. Is she your sister? Ela é sua irmã? Automaticamente já vira uma pergunta e a gente já entende como uma pergunta pelo simples fato de estarmos usando o verbo to be antes do pronome e não depois do pronome, como a gente estava fazendo na outra formação. Só para a gente revisar o que a gente já viu até agora aqui na aula, a gente tem o verbo to be presente, am, is, are. E a gente vai ter essas conjugações para a gente poder fazer as nossas frases. Para as frases negativas, a gente vai acrescentar o not, que a gente pode também abreviar, de acordo com o que vocês vão ver na tabelinha. E para as frases interrogativas, a gente só precisa inverter e colocar o verbo antes do pronome, que é ao contrário do que fazemos na afirmativa e na negativa, que é colocar o verbo depois do pronome, tá certo? Então é assim que a gente vai usar o verbo to be nesse primeiro momento. No link da descrição tem o PDF, tem atividade para você que é aluno e está acompanhando o nosso curso de inglês. Entra lá, faça a atividade, deixa direitinho lá para a sua frequência, tá bom? Na semana que vem, a gente vai estudar então a variação do verbo to be para o futuro e para o passado, nos tempos verbais, tá bom? E aí a gente vai ver um pouquinho mais como é que tudo isso funciona, tá certo? Gente, continuem se cuidando, continuem cuidando da saúde, se mantenham em casa, se mantenham em segurança durante esse período de pandemia, tá? Mantenham os estudos, continuem assistindo às aulas aqui do canal, as outras aulas também. Se você é aluno da Specialize, mantenha a sua frequência com as aulas online, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui, se inscreve, clica no sininho, deixa as notificações para você receber as próximas aulas em primeira mão, tá bom? Se cuidem bastante e a gente se vê na semana que vem para mais uma aula de English da Specialize. See you soon!